vocês estão felizes. Amém? Isso não é empoderamento segundo o mundo lá fora faz. É um empoderamento pelo Espírito Santo. E eu não estou aqui falando isso porque é minha filha, mas a Eduarda, ela tem uma vida diária de busca com Deus, e eu preciso dizer para vocês que eu conheço poucas pessoas assim, certo? Então, para mim, claro que é um orgulho, um orgulho santo, né? Ver ela aqui, eu fico ali babando, mas toda vez que a Eduarda ministra, o meu coração é pegado pelo Espírito Santo. Então, nessa noite, eu queria que você concorda nessa noite, você recebe ela aqui com alegria? Amém? Então, estende as tuas mãos para cá. Paizinho querido, nós queremos te pedir nessa noite, como operador das ferramentas, que o Senhor use a Eduarda para ministrar os nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na vida dela e através dela. E nessa noite nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso. E eu quero te pedir também, Deus, não só como pastor, mas como pai, leva ela muito além do que eu vou ir, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Eu te peço, usa ela nessa noite, que a tua palavra, ela pegue os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, boa noite a todos. Quem é que está feliz aí hoje? Amém. Nós estamos muito felizes. Ontem a gente veio do nosso primeiro culto de jovens. Quem é que estava aí? Levanta a mão. Foi muito bom, não foi? Nós conseguimos brincar, se divertir e buscar a presença do Senhor, amém? Ontem eu vim de saia e me chamaram de assembleiana. Então agora vamos fazer jus a isso. Quando vocês entenderem alguma coisa, eu preciso que vocês falem amém. Amém? Amém significa concordância, certo? Então falem amém, porque eu não me incomodo com isso. Abre sua Bíblia comigo em Salmos 24, por favor. Você gosta de assistir pregações? Hoje o nosso meio que a gente tem é o YouTube, é a internet. E você sente que Deus fala com você através dessas pregações? Agora uma pergunta para a gente pensar. Se a internet acabasse e não houvesse mais quem pregasse, ou como o pastor falou, se ele não estivessem aqui, como seria o nosso relacionamento com Deus? Provavelmente quem já me viu pregar de manhã já escutou essa ministração, mas eu acredito que a palavra do Senhor se renova todos os dias, amém? Em Salmos 24, no versículo 3, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Pai, nós oramos e te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, pela sua misericórdia, Paizinho. Muito obrigada. Pai, que tudo que for falado aqui seja semente em solo fértil. E que todo o coração de pedra seja quebrantado em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, papai. Muito obrigada. Alguns meses atrás, eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a ler a história do povo de Israel e criticar o povo. Porque era um povo que tinha tudo, que via os milagres, que vivia com Deus, guiados por Deus, e sempre que não tinha o que queria, reclamava. E eu tenho 20 aninhos, e talvez seja pouco perto do que muita gente tem aqui, mas esses 20 anos eu vivi dentro da igreja, e quando eu era adolescente, meus amigos me chamavam de rato de igreja. E era uma brincadeira, mas eu entendi que Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para ser filho. E filho tem relacionamento com o pai. Amém? E sabe, toda vez que a Bíblia fala sobre monte, ela se refere a relacionamento. Ou na maioria das vezes. No Antigo Testamento, Moisés, toda vez que vai ouvir Deus ou falar com Deus, ele sobe ao monte. E ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, no Novo Testamento, toda vez que ele precisa ouvir de Deus, sobe ao monte. E eu, então, toda vez hoje à noite, quando eu falar monte, eu estou me referindo a relacionamento, amém?
A gente vai aprender até Jesus voltar. Segundo o dicionário, terceirização. Se eu pudesse dar um nome hoje à noite, eu colocaria: pare de terceirizar o seu relacionamento. E segundo o dicionário, terceirização significa aquilo que é realizado por terceiros ou alguém que repassa. Ah, meu Deus, eu ainda vou cair nisso aqui. Alguém que repassa uma tarefa que era sua para alguém fazer, certo? E um dia Deus chama o povo, porque toda vez que Ele quer falar com o povo, Ele chama Moisés. Mas um dia, o Senhor chama o povo para ter relacionamento com Ele. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 19, por favor. Êxodo 19, no versículo 9, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo. Hoje e amanhã, providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreja-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Josué. Moisés desce, prepara o povo, e aí em Êxodo 20 diz o seguinte, no versículo 18, quando Moisés leva o povo até aquele limite, diz o seguinte: quando o povo ouviu os trovões e o som da forte trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Lendo a história desse povo, eu nunca vi tão claro Deus chamando o povo para ter um relacionamento, para falar diretamente com Ele. E sabe, eu tenho trabalhado já, ministrado jovens há alguns meses, durante essa pandemia, e algo me chamou muito a atenção. Uma noite eu recebi uma mensagem de um jovem que estava mal, e lá pelas tantas eu não falei nada, e esse jovem me disse que precisava buscar mais Deus. E eu concordei, eu disse: vamos andar junto, vem para a igreja. E eu esperei vários cultos esse jovem, e ele não apareceu. E aí Deus me trouxe a figura de dois pacientes que estão indo fazer exames gerais e descobrem que tem um tumor. O primeiro paciente entra na sala, senta diante do médico, e o médico diz: infelizmente você tem um tumor, mas é inicial, existe um tratamento. Então aquele paciente, mais aliviado porque existia um tratamento, mas o médico pegou e disse: mas antes eu preciso te advertir dos efeitos colaterais. E ele começa a dizer: o seu cabelo vai cair, você vai ter enjoos, vão ter dias que você vai estar indisposto, mas no final, a porcentagem é muito grande para você ser curado. E aí esse primeiro paciente fala o seguinte: então você está me dizendo que antes de eu ser curado, eu vou piorar? E o médico diz sim, e ele fala que não quer o tratamento e vai embora. Mas o segundo paciente escuta as mesmas coisas, os mesmos sintomas, e diz a mesma coisa. Então você está dizendo que antes de eu melhorar, eu vou piorar? E o médico diz sim, mas ele fala: independente disso, a chance é muito grande de eu me curar, então eu aceito o tratamento. Alguns meses depois, os dois voltam ao consultório,
E o primeiro paciente que não quis fazer o tratamento, chega com um sorriso muito grande no rosto, muito feliz, mas ao sentar diante do médico, ele escuta que ele está morrendo porque ele não quis o tratamento. O segundo paciente, um tanto quanto abatido, indisposto, careca, entra no consultório e escuta: parabéns, o seu tratamento está funcionando, persiste mais um pouquinho que a cura vem. E sabe por que Deus trouxe isso à minha mente? É porque muitas vezes nós somos como o primeiro paciente. A gente entra na igreja feliz, sorrindo, levanta as mãos, mas não para Deus, para disfarçar a alma que está morrendo. E sabe, isso é muito, muito triste, porque eu com 20 anos já passei por isso. E sabe, tinha semanas que eu estava 6 dias por semana na igreja, e isso é quase a semana inteira. E eu fazia de tudo, mas chegava depois que acabava todos os cultos da semana, eu estava deitada na minha cama, chorando, sem saber o que estava acontecendo. Até que eu entendi que isso não preenche um vazio que só Deus pode. Sabe, com muito temor nas minhas palavras, eu tenho algo para te dizer. Frequentar a igreja, vir aqui adorar o Senhor e fazer isso 2 vezes por semana, isso não é o suficiente para Deus. E com muito temor nas minhas palavras, deixa eu te falar uma coisa. Uma vida assim, uma vida de pessoas que servem, mas não têm relacionamento com Deus, pode nos matar. Pode nos matar. A nossa alma pode morrer, mesmo a gente estando aqui dentro. Isso se chama religiosidade. E quantas vezes a gente tem vivido na religiosidade? Então, hoje à noite, como aquele médico advertiu dos efeitos colaterais, eu preciso te advertir de um efeito colateral de pessoas que terceirizam o seu relacionamento com Deus. Sabe, esse povo, um pouquinho mais para frente, em Êxodo 32, abre sua Bíblia aí comigo, por favor. Depois que ele se negou a subir ao monte, porque olhou as circunstâncias, em Êxodo 32, no versículo 1, diz o seguinte: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam-nos para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram, beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Dividir a palavra de novo. Se corrompeu. E é interessante que a Bíblia, e uma história que praticamente todo mundo conhece, é a história de Noé. E aquela geração onde Noé vivia se corrompeu. E o fim da corrupção é a morte. A consequência de um povo que não quis chegar perto de Deus e ouvir diretamente a voz dele foi criar ídolos e se corromper. E no final, se você continuar lendo a história desse povo, esse povo fica anos no deserto e morre antes de chegar na promessa, por causa de coisas como essa, por causa da desobediência. E sabe, um dia, há 8 meses atrás, eu acordei de manhã, depois de ter lido toda a história desse povo, e eu dizia: que povo ingrato, que esse povo
povo não quis ouvir a voz de Deus. E eu acordei e a primeira coisa que eu ouvi foi Deus me dizendo o seguinte: Duda, lembra daquele povo que tu tanto falou, que tu tanto criticou? Esse povo é tu. E eu estou há muito tempo na igreja e Deus me fala isso. E aí tu fica assim, ó, meu Deus, como eu faço para mudar isso? E sabe, Deus está nos chamando para ter um relacionamento com Ele. E a pergunta é, e se a internet acabasse e não houvesse quem pregasse, como estaria o seu relacionamento? Você começaria a criar ídolos. E às vezes a gente pensa que criar ídolos é imagem, é isso ou aquilo, mas o servir, sem servir para a pessoa certa, sem ter um relacionamento com aquele que nós servimos, pode ser idolatria na nossa vida. O pastor Douglas Gonçalves, da família de Zescope, fala que em nós existe um vazio do tamanho de Deus. E quando ele não está preenchido por Deus, a gente começa a enfiar um monte de coisa para tentar fechar esse buraco. E sabe, se a gente voltar a Salmos 24, existe uma pergunta, mas em outra versão fala o seguinte: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Quando essa versão diz quem pode, ele está perguntando então, qual é a exigência para que se possa subir ao monte? E no versículo 4, o salmista responde: somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. O que ele está falando é o seguinte: só sobe o monte e permanece lá quem não tem ídolos, quem tem Deus em primeiro lugar. Então, meu irmão, lá em João, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, em Mateus 6,6, que ele começa a falar sobre a oração, ele diz o seguinte: não fiquem orando em público como os hipócritas fazem. Entra no quarto e ora ao Pai que te vê em secreto. Ele não está falando que a gente não pode se reunir essa semana para orar todo mundo junto. Ele está denunciando algo ruim que tinha lá. Pessoas que oravam simplesmente para mostrar que eram espirituais, para mostrar que eles achavam que tinham uma vida real com Deus. E Jesus disse o seguinte: vai para o quarto e ora ao Pai que te vê em secreto. Jesus está dizendo, vai ter relacionamento. Não adianta ir na igreja uma ou duas vezes por semana, que isso não é o suficiente. Uma hora ou outra, quando o pastor não estiver aqui, quando você não conseguir vir ao culto, vai ser igual Moisés lá no monte. Vai começar a enfiar coisas para, de certa forma, encher e preencher o que só Jesus pode fazer. Eu uso muito o pastor Douglas Gonçalves porque eu assisto ele muito, mas ele fala o seguinte em um vídeo: é muito forte quando você está ouvindo uma pregação e aquilo te confronta, mas é mais forte ainda quando você está a sós com Deus e Ele fala diretamente com você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é muito melhor do que ficar ouvindo os pastores, os irmãos do louvor falando o que Deus falou. É muito melhor quando Deus fala conosco. E Jesus está nos chamando para esse relacionamento. Mas, irmão, a pergunta não é apenas quem subirá. A pergunta é quem há de permanecer. E ontem eu falei para os jovens que toda vez que vocês me ver pregando, vocês provavelmente vão me ouvir falar do sentido das palavras no dicionário. Porque às vezes a gente acaba ignorando alguns sentidos. E permanecer, segundo o dicionário, significa manter, continuar existindo. O mesmo que continua, segue, fica, persiste. E o salmista está perguntando quem subirá, mas não quem vai vir uma vez, 2 vezes por semana. Ele está perguntando quem há de permanecer. É muito curto, muito rápido, os irmãos do louvor podem subir, mas há uma pergunta. E quando há uma pergunta, isso exige uma resposta. Se você está aqui, você provavelmente acredita na Bíblia. Se você é novo e ainda tem dúvida, continua andando
e você terá as suas confirmações. Mas a palavra é muito clara quando ela diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali o Senhor estaria. Quem está aqui por causa do Senhor? Já tem mais de 3, então o Senhor está aqui. E Ele está nos perguntando, quem subirá? Quem há de permanecer no santo lugar? E sabe, talvez você esteja na dúvida, fale com Deus e diga, Deus, eu preciso da tua ajuda. Às vezes a gente não sobe ao monte, a gente não tem relacionamento com Deus, porque como aquele povo, a gente olha para as circunstâncias. A gente pensa, eu vou ter que ficar lá num quarto, sozinho, sem ver ninguém, e a gente só olha para as circunstâncias. Mas existem benefícios, existe algo que é muito melhor no relacionamento com Deus do que apenas vir à igreja. E sabe, igreja, Deus quer um relacionamento. Jesus falou que quer um relacionamento. A Bíblia toda, do início ao fim, fala sobre relacionamento. Gênesis começa falando sobre um relacionamento direto, Deus e o homem. Apocalipse acaba falando que Deus quer isso. Irmão, eu não sei como você entrou aqui hoje. E eu estou terminando, mas a pergunta ainda está aqui. Quem há de permanecer no santo lugar? Talvez você entrou aqui esperando alguma coisa diferente, eu não sei. Mas se eu estou aqui falando é porque Deus quis. E é isso aí, porque se fosse por mim eu não estaria aqui. Mas o Senhor, assim como Ele me despertou nisso, assim como o Senhor me perguntou se eu queria permanecer, Ele está perguntando para nós. E uma pergunta exige resposta. Sabe, eu quero convidar vocês, enquanto o pessoal vai ministrar o louvor, não canta a música, responde a Deus a pergunta dele. Responde a Deus se você quer permanecer. E deixa eu te falar uma coisa, se não houver internet e não houver pastor, quando você tem um relacionamento com Deus, nada muda. Nada vai mudar, amém? Nada vai mudar, igreja. E Deus está perguntando, Deus quer isso. Deus quer isso. Eu quero convidar você a ficar de pé, baixar sua cabeça e o Senhor está aqui. E existe uma pergunta que exige uma resposta. E talvez você vai dizer, eu nem sei do que ela está falando. Mas então pergunte para Deus. Ah, meu irmão, pergunte porque vale a pena. Porque aquele povo podia ter subido ao monte, passado por todas aquelas circunstâncias. E um dia, lá no topo, eles veriam um dia belo. Ah, veriam um dia muito melhor e junto com Deus. Mas eles decidiram ficar lá embaixo por medo. Por medo de ouvir o que Deus queria. Comece a falar com o Senhor. Comece a responder o Senhor nessa noite. Ah, Paizinho, o que nós queremos, Pai, é a Tua presença. Pai, tira de nós toda a religiosidade. Pai, se alguém entrou aqui nessa noite, como eu entrava para servir, e Deus tinha um vazio, porque eu colocava coisas erradas no Teu lugar. Ah, Deus, nos liberta disso, Paizinho. Nós nos entregamos diante de Ti. Ah, Pai, fala conosco, começa a clamar por Deus. Ah, o Senhor está aqui, Ele está perguntando, meu irmão. Ele está perguntando. Essa é a noite de você entregar todos os ídolos que precisam ser entregues. Essa é a noite de você dizer, Deus, eu estou com medo, as circunstâncias me dizem para não fazer isso, Pai. Mas você, lá no topo existe Deus. Lá em cima do monte está o Pai. Entregue os seus ídolos, porque essa é uma das condições para poder subir ao monte do Senhor. Essa é uma das condições para poder permanecer. Ah, Paizinho, vem sobre nós, Paizinho. Vem sobre as nossas vidas, Paizinho. Enche os nossos corações. Deus, nós não queremos depender da busca dos nossos pastores. Nós queremos a nossa busca. Nós queremos uma igreja que se relaciona contigo fora das quatro paredes.
uma igreja que te busca em espírito e em verdade, como tu disseste àquela mulher, não há um lugar certo, mas em espírito e em verdade. Pai, nos livra da hipocrisia, da religiosidade, de estar aqui levantando as mãos com motivos errados. Pai, nós queremos as nossas mãos limpas, o nosso coração puro, Paizinho. Limpa as nossas vidas, limpa, Deus, que aquele que entrou com um coração de pedra, troca o coração para um coração de carne, Pai. Paizinho, nós resolvemos responder a tua pergunta, Pai. Pai, nós estamos aqui e nós queremos responder a tua pergunta. Paizinho, a tua pergunta é: quem há de permanecer, Pai? Eis-nos aqui, Paizinho, nós queremos isso. Nós queremos permanecer. Tira do nosso meio tudo aquilo que nos impede de subir no teu monte, tudo aquilo que nos impede de chegar à tua presença. Pai, Gálatas fala que o Senhor veio para que nós vivêssemos em liberdade. Realmente em liberdade. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos livrou do peso dos nossos pecados e agora nós temos livre acesso para chegar diante de Ti e nos derramarmos diante de Ti. E Deus, como aquela mulher que derramou o perfume mais caro, não importa o preço, nós queremos, Deus, nos derramar diante de Ti, Paizinho. Paizinho, ouve a nossa resposta nesta noite. Ouve a nossa resposta, Espírito Santo. É Tu quem nos convence. Espírito Santo, é Tu quem desperta os nossos corações. Senhor, nós queremos permanecer no monte, Pai. Nós queremos isso e nós Te entregamos, Pai, todos os ídolos que tem na nossa vida. Nos perdoa por todo o tempo que a gente tentou preencher com coisas o Teu espaço, Pai. Deus, nós declaramos, Senhor, que nós queremos a Tua presença, Papai. Vem sobre nós. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame a Ele nessa noite. Clame a Ele. Diga: eu vim aqui, Senhor, para Te adorar. Eu vou permanecer no monte do Senhor. Aleluia. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Te adoramos. Obrigado, Deus. Preste atenção. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E aqui, queridos, tem promessa para quem se entrega verdadeiramente ao Senhor. Versículo 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. É importante nós estarmos juntos, como a Eduarda falou, mas é importante nós termos o nosso relacionamento face a face, buscar ao Deus de Jacó, porque a Bíblia diz que nós vamos obter do Senhor a bênção. Agora preste atenção:
O versículo 4 também diz: quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida de fé não é uma brincadeira. Pela manhã nós somos ministrados aqui sobre a arca de Deus. E a Bíblia diz que a arca permaneceu 7 meses na casa de Dagom. E houve morte, ao ponto então dos filisteus despacharem a arca. E quando eles estavam então carregando a arca de maneira errada, colocaram num carro, era para ser carregada pelas suas varas. A Bíblia diz que um dos bois tropeça e Uzá tenta segurar a arca e ele morre. Eles ficaram com medo. A arca fica agora na casa de Obed-edom 3 meses. E a Bíblia diz que eles foram abençoados. Preste atenção nisso. A presença de Deus não é brincadeira. O sagrado não é brincadeira. Por isso, irmão, não adianta somente nós buscarmos a palavra de Deus, se nós não estivermos entregues verdadeiramente. Nós não fomos chamados para viver uma vida de fé de fachada. Nós não fomos chamados para brincar com Deus. Você é chamado para se relacionar e para permanecer no Monte Santo do Senhor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Não agora como igreja. Como igreja nós estamos aqui. Como igreja nós vamos orar essa semana. Mas Deus está nos chamando para que nós vivamos a intimidade. Nós cantamos aqui, acho que no início, uma música que diz: entrei no meu jardim. Foi essa? É isso, né? É o começo dessa. O nosso jardim significa o quarto. E às vezes não é o quarto, mas é o lugar de intimidade, onde você pode se relacionar com Deus. E nós queremos, eu peço aqui liberdade para a Eduarda, para me meter na pregação dela. Mas nós queremos incentivar você, querido. Busque a Deus. Busque a Deus. Preste atenção nos sinais. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque se um dia não houver mais pastores, se um dia não houver mais internet, quem não busca corre um sério risco de começar a construir ídolos para si. Então nessa noite eu quero mais um pouquinho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eu quero permanecer no santo monte do Senhor. Eu quero, Senhor, como nunca te busquei nesses dias, entrar no meu jardim. Eu quero entrar no quarto, onde quer que seja, no seu secreto, e buscar e relacionar. Deus está nos chamando, assim como Ele disse para Moisés: vai lá, diz para o povo que eu quero falar com ele. Deus está chamando você nessa noite. E não precisa ter medo dele. Ele é o nosso paizinho querido, amém? Então nessa noite fale com Ele, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero nesses dias experimentar algo novo, Senhor, que eu não experimentei ainda. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Nós viemos aqui para te buscar, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos nessa noite, adore ao Senhor. Ele está te chamando para um relacionamento. Mais de Deus sobre nós. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E nessa noite, Deus, como pastor dessa igreja, eu quero te pedir, por favor, nos desperta nesses dias, para ter contigo um relacionamento mais profundo. Não nos deixa ficar no superficial. Senhor, que quando nós estivermos no quarto, no banheiro, na cozinha, no trabalho, no ônibus, no carro, Senhor, lá no fundo do quintal, que sejam lugares para nos relacionar com o Senhor. Não nos deixe ficar presos, Senhor, Deus, à força do nosso braço. Não nos deixe ficar olhando somente, Deus, para as nossas condições, mas que nós possamos nesses dias entender que o que nós precisamos é mais da Tua presença. Então, Senhor, faz dessa igreja uma igreja que te busca, faz dessa igreja uma igreja que te adora, faz dessa igreja uma igreja que permanece no Santo dos Santos, junto contigo, Senhor. Tira de nós as limitações, tira a preguiça, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé nesses dias, e que nós possamos ouvir mais o Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, ainda mais, em nome de Jesus, em um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Eduarda, a ferramenta que o Senhor usou nessa noite. Continua usando ela com os jovens, continua usando ela para edificar a igreja. Nós te pedimos assim, Deus, como cada irmão que tem servido e ministrado neste lugar, mas que essa igreja não viva dependente dos outros, que essa igreja não viva somente buscando solução nas pregações dos outros, mas que elas busquem ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, no relacionamento mais profundo. Faz isso nesses dias, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Agora, nós não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos. Há um convite nessa noite do próprio Deus para nos relacionarmos com Ele. Olha para mim aqui. É Deus que está nos chamando para o seu monte. É Deus que está nos chamando para o secreto. Então nessa semana, talvez muitas vezes nós não compreendemos porque estamos tão fracos. Talvez muitas vezes nós não entendemos o porquê nós não vencemos ainda algumas coisas da nossa vida. É porque nós achamos ainda que nós podemos fazer na força do nosso braço. E talvez tem pessoas que estão carregando fardos pesados, e estão sobrecarregadas, porque não ouviram o chamado de Jesus dizendo: vinde a mim, busca a minha presença, anda comigo, vem para o monte. Eu tenho certeza que quando nós entendermos isso verdadeiramente, nós vamos andar, talvez com muitos desafios, mas com leveza de espírito, amém? Então eu queria te incentivar nessa noite. Vá para a sua casa, e durante os últimos dias da sua vida, sejam eles 30, 40, 50, 100 anos, busque a Deus, porque é a única solução para os nossos desafios e para nós vivermos felizes, amém? Diga comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres, e a minha família está debaixo da graça de Deus. Preste atenção em mais uma coisa, eu preciso falar isso. Quando nós invocamos a Deus, os milagres acontecem. Pela manhã antes do culto, o irmão disse: pastor, minha mãe tinha uma doença, um câncer, e a princípio ela estava curada, e de repente nós descobrimos que o câncer voltou. Presta atenção nisso. Nívia, me dá o celular, por favor, aí. E nós oramos aqui pela manhã, meia manhã mais ou menos, e nós oramos pedindo para que Deus visitasse a mãe que estava lá em Santa Maria,
Lá em Santa Maria. Deixa eu achar aqui. Quando eu cheguei em casa, o irmão disse: oi, meu pastor. Olha só, falei com a minha mãe agora, há pouco. Ela amanheceu hoje com uma falta de ar, mas logo pela metade da manhã passou. Foi suas palavras, foi sua oração, sua fé. Agradeço muito ao Senhor, muito obrigado. Eu lhe amava, agora então amo mais ainda. Para Deus não há limites, quando nós permanecemos no monte, no Santo dos Santos. Então, meu irmão, sai daqui nessa noite animado. Deus está com você, aonde você invocar. E a Bíblia diz: buscai-o enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está em casa, as nossas famílias, que a presença do Espírito Santo e a paz de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira nós estaremos aqui, amanhã já dá o seu nome, terça live, quinta live, domingo que vem, 2 reuniões de ceia. Não fique de fora, preste atenção. Se você precisa de alguma coisa, precisa de um aconselhamento, precisa conversar, por favor, procure a minha esposa, pastora Nívia, certo? E ela vai agendar com você para a gente se encontrar aqui na igreja e a gente poder orar junto com você, amém? Nós estamos aqui para servir você, amém? Faz assim para quem está longe de você e diga assim: sinta-se abraçado com o abraço oficial da pandemia, amém? Agora quem está aí da sua família, abraça bem forte e diz: vamos subir e permanecer no monte do Senhor, amém? Deus abençoe, uma boa semana. Terça-feira, 6 da manhã, nós vamos estar aqui orando. Se você puder, esteja conosco em nome de Jesus. E amanhã é reunião de mulheres. Aleluias.